trouxe ontem aqui a operação da polícia no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. 5 desembargadores estão afastados das funções. Eles estão com tornozeleira eletrônica. E aí ontem no meio jurídico a pergunta nos bastidores era a seguinte: será que se não estivéssemos sob a lei eleitoral, o mandado seria diferente em relação a esses desembargadores? Porque vocês sabem, durante esse período eleitoral que nós estamos vivendo, os eleitores não podem ser presos por decisão judicial que não seja em flagrante ou em situações muito específicas. Mandados como esse de prisão não podem ser cumpridos pela polícia nesse período antes e um pouco depois do dia da eleição, por uma regra antiga do Código Eleitoral. Mas isso é uma questão para a gente entender depois e descobrir se houve algum tipo de medida excepcional nessa época de eleição, determinando apenas que eles não frequentem o prédio do Tribunal de Justiça. Olha só, vejam só, um desembargador não pode trabalhar porque está sendo acusado de venda de sentença. Tem que usar tornozeleira eletrônica, não pode ter contato com os seus colegas. É uma situação muito grave essa vivida pelo judiciário, que, claro, está sofrendo um processo de falta de credibilidade. E há muito tempo desconfia-se de algumas decisões que são tomadas ao arrepio da nossa legislação. E essa desconfiança agora caminha, nesse caso, para o entendimento de que nós podemos ter um caso de lavagem de dinheiro, de corrupção, de venda de sentença, de extorsão, ou seja, crimes graves do nosso Código Penal que deveriam ser aplicados pelos desembargadores, mas eles, na verdade, estavam como autores desses delitos, segundo os apontamentos da investigação. Que eu repito aqui, ainda vai ter que correr todo o seu rito, eles vão ter direito à ampla defesa e tem de ter, mas os 5 desembargadores do Tribunal de Justiça, que para quem acompanha com a imagem, você pode ver na tela, Sérgio Fernandes Martins, o presidente do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, Vladimir Abreu da Silva, Alexandre Aguiar Bastos, Sidene Pimentel e também o Marcos José de Brito Rodrigues. Esses 5 desembargadores estão respondendo. E o que há em comum entre eles? O que há em comum entre eles é o motivo do meu comentário. Os filhos são advogados, têm escritório de advocacia. E a Polícia Federal identificou que os escritórios dos filhos foram utilizados nesse esquema que está sendo investigado. Tem também a apreensão de quase 3 milhões de reais na casa de um desembargador que só não está na lista porque ele se aposentou. Mas ele foi alvo da operação, ele não está na ativa, é um desembargador aposentado lá do Mato Grosso do Sul. 3 milhões de reais, Thaís, Cláudio Humberto, quem está nos acompanhando, isso é dinheirama todo em nota de 10, de 20, de 50, de 100, de 200 reais e também algumas em dólar, capaz de encher uma mesa de uma sala de jantar, tamanho do volume do recurso. De onde vem essa grana, né? Bom, se está lá em espécie na casa do desembargador aposentado, é porque realmente ele tem muito a explicar a respeito desse assunto. Agora, os filhos advogarem em comarcas, em regiões, em tribunais, onde os pais são os julgadores, seja um juiz de direito, seja um desembargador, seja um ministro do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, como já aconteceu também de falarmos sobre esse assunto em outras épocas. O ministro Gilmar Mendes tem a sua mulher que é advogada, atua em um escritório de advocacia. O ministro Dias Toffoli também tem ligação com um escritório de advocacia. Ele era advogado, deixou a advocacia para ocupar a cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal. Nós precisamos rever essa regra. Essa regra está nos levando a problemas cada vez mais sérios. O primeiro deles já é a questão da imparcialidade, da distância, da suspeição. Isso tudo tem que ser observado na justiça. Os pares não podem estar envolvidos em polos opostos num julgamento, nem mesmo os amigos e nem mesmo os inimigos. E a legislação coloca as questões de impedimento e suspeição, que hoje são absolutamente uma exceção. Ninguém dá bola para isso. E esse nepotismo cruzado, se é que podemos classificar assim, eu não vou atuar no processo em que meu pai está julgando no Tribunal de Justiça, vou atuar no processo do amigo do meu pai, no gabinete do lado. Também isso precisa ser revisto.
Afinal de contas, essa proximidade está levando a situações como essa que nós estamos vivendo no Mato Grosso do Sul, que é mais grave ainda do que uma simples ligação sem o pagamento. Mas o que as conversas telefônicas, o que as mensagens de WhatsApp estão mostrando, nesse caso, estão levando a polícia, os investigadores, para um caminho muito mais grave, de pagamento para as sentenças serem proferidas daquela forma. E isso, claro que tira ainda mais a credibilidade de um judiciário já muito desgastado no país. Agora 8 horas.